Bom dia para todos, né? Ainda não perguntei. Iniciando hoje a lição nossa da Escola Dominical, nós vamos fazer a nossa leitura, como de costume, em Gálatas 3, de 6 a 14, depois de 26 a 29. Eu vou ler o primeiro versículo e vai para os irmãos ou as irmãs, né? Leiam o versículo imediato e depois volta para mim e eu leio novamente. Então, Gálatas 3 e versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora nós vamos para o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esperamos que Deus nos abençoe e possa nos dar alguns ensinamentos enquanto vamos estar meditando na sua santa palavra nesta manhã. Deus possa realmente nos abençoar. Nós temos então este texto e nós notamos que aqui o autor sagrado ele estava querendo deixar claro que o valor do Evangelho, o testemunho daqueles que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Então, da agora para frente, era completamente diferente. No passado, viviam pela lei. Agora, era totalmente diferente. Os tementes a Deus, salvos pelo Senhor Jesus Cristo, então faz parte da igreja. E a igreja é o povo que creem, as pessoas que vão crendo no Senhor Jesus Cristo, eles vão se convertendo, tendo mudança nos seus comportamentos, nas suas vidas e principalmente na maneira de crer no Evangelho. Nós temos um texto, o versículo do texto nosso é o versículo 28, do capítulo 3 aqui,
Essarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, aqueles ritos que tinham no passado, as maneiras que viviam no passado, determinações de ofertas e assim por diante, os tipos de festas que tinham, isso agora não tinha mais necessidade. Mas ele está mostrando neste versículo, que é o texto, que nós temos para esta manhã, que agora para frente a parede que separava ali no tabernáculo, ela foi derrubada. Então, nem judeu, nem grego, nem escravo, e vai falando, nem liberto. E a hora que eu estava aqui, lembrando de algumas coisas e parando para pensar um pouquinho, eu lembrei de nosso irmão, Sr. Ramon, pregando aqui neste lugar um dia, e ele disse, do corpo de Cristo, todas estas pessoas do corpo de Cristo, não importa se é rei ou se é escravo, todos são iguais no corpo de Cristo. Todos têm o mesmo direito no corpo de Cristo. E ele falou, numa reunião que eu estive presente, na ceia do Senhor, ao lado de um juiz de direito, estava participando um engraxate que engraxava sapato nas ruas. Falou, e observando ali, a gente viu que todos tinham o mesmo direito e o mesmo valor diante de Deus. Então, é isso que este versículo deixa claro hoje. E falando nesse que o Sr. Ramon contou, nós devemos orar sempre pelo Sr. Ramon. A situação dele não é boa, a saúde dele não é boa, então nós devemos lembrá-lo sempre nas nossas orações. Este versículo então está mostrando isso, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso mostra o valor e a mudança que houve depois da morte do Senhor Jesus Cristo. No passado, para entrar na presença de Deus, tinha os requisitos que era preciso ser cumpridos. As pessoas, para poder aproximar de Deus quando sentiam que tinham pecado, também eles precisavam fazer as suas ofertas. E ali tinha as coisas que deviam fazer: comprar ofertas ou sacrificar ofertas e assim por diante. Agora, depois do Senhor Jesus Cristo, o autor sagrado está deixando claro aqui que estas coisas não eram mais necessárias. Então, a entrada na presença do Senhor agora estava livre. Todos tinham a mesma liberdade, o escravo e o liberto, o Senhor e o escravo. Então todos, a mulher, todos têm a liberdade no corpo de Cristo, todos fazem parte do mesmo corpo que é a igreja, e se funcionarem, se todos cooperarem, este funcionamento faz parte da cooperação de cada um. Se todos funcionarem, a igreja vai bem, o corpo de Cristo vai bem. Então é necessário lembrar disso.
Agora, vamos voltar então para o versículo 6, do capítulo 3, onde nós começamos a nossa leitura. Dos versículos 6 aqui até o versículo 9, onde o autor sagrado está mostrando o valor da fé. Então, o valor da fé, ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. É possível que ainda nos nossos dias há pessoas que vêm ouvindo do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. E ainda não creu, não é crente na palavra de Deus. Porque se na realidade nós cremos na palavra de Deus, nós vamos obedecer o que Deus ensina mediante a sua palavra. E sabe, isso é o que nós temos em Abraão. O versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós devemos notar aqui que a fé que uma pessoa tem para poder crer no Senhor Jesus Cristo, fé é confiar totalmente, não é apenas saber, é confiar, é entregar-se totalmente à direção de Deus, é entregar-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela faz mudanças na pessoa. É a fé que nos dá a certeza de salvação. Mas se nós não temos fé, nós não agimos em muitas vezes que é preciso agir. Nesta reunião que nós temos no Severo, lá de Paranavaí, que agora é feita segunda, quarta e sexta, eu acho importante porque nós temos pessoas de vários lugares, até fora do Brasil, que participam nessas reuniões. E nessas reuniões, nós temos aprendido juntos e visto que mesmo as pessoas de mais longe, os de Paranavaí ou de qualquer lugar do Brasil ou fora, os pensamentos deles são pensamentos direcionados pelo Espírito Santo que estão dentro da palavra de Deus. Um dia, de um lugar está dando um estudo, outro dia de outro lugar está dando um estudo, mas tudo vai direcionado pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que guia desta forma. E quando isso vai acontecendo, é bom para a instrução e para afirmarmos mais naquilo que nós testemunhamos, desde que cremos no Senhor Jesus Cristo e passamos pelo batismo, identificando-se com o Senhor Jesus Cristo no batismo. Agora, uma coisa também que é importante é que desta forma nós temos orado por pessoas que às vezes nunca tínhamos visto, ou nunca vimos. E os irmãos de um lugar e de outro lugar, eles passam os nomes e as dificuldades dessas pessoas. E quando eles passam, nós que estamos longe, estamos orando por eles. Mas nós também passamos os nomes dos nossos e aqueles que nós conhecemos. E aqueles irmãos lá estão orando também por estes daqui, que nós temos passado o nome deles. Há poucos dias, o Nigel, lá da Inglaterra, comunicou, e depois que a Margarete foi com ele, ela confirmou esta comunicação, dizendo que na igreja em que ela estava, junto com o Nigel e Eunice, tinha pessoas lá que não conhecem a língua portuguesa,
mas já sabe o nome de pessoas daqui. E eles estavam orando na língua deles a favor de pessoas nossas aqui que já fazem parte do corpo de Cristo. Então, isto nos leva realmente a entender que Deus age mudando o comportamento, mudando a mente e fazendo com que as pessoas cooperem mutuamente em todas as áreas, em todos os lugares, em todo o país ou em todo o mundo. É preciso nós termos uma certeza disso. É a fé, é pela fé. E pela fé foi que Abraão foi justificado. Nós estamos vendo isso aqui. Será que todos nós que estamos aqui já fomos justificados? O que é ser justificado? Será que todos nós sabemos? A palavra ser justificado quer dizer que Deus, Ele está nos conhecendo como justos diante de Deus. Uma pessoa, quando ele é justificado de uma falta, é quando o juiz está dizendo: esta falta, esta culpa não é dele. Então ele está justificado, ele se torna justo, porque aquela culpa não é dele. E sabe, a culpa que eu tinha e que cada um de nós temos, poderá não ser nossa mais, desde que nós chegamos ao ponto de ter a fé para crer e temos confiado que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço que era exigido por esta culpa e por este pecado que cada um de nós tínhamos. E a palavra conversão significa realmente deixar de acreditar naquilo que nós acreditávamos e da agora para frente crer naquilo que Deus tem colocado diante de nós. Confiarmos em Cristo como Salvador e também procurar fazer a vontade de Deus que nós temos na sua santa palavra. Então, no versículo 7 que está ali: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui não está falando da filiação por natureza, que veio os judeus, mas está falando aqui da filiação pela fé. Filiação pela fé. Foi isso que Deus disse a Abraão, que ele seria pai de muitas nações, de muitas pessoas. Inclusive até o seu nome foi mudado de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, indicando que eles seriam realmente os pais de muitas pessoas. Isto é, da demonstração de fé deles. Ela chegou a mostrar-nos o valor da fé e a maneira que vivem aqueles que vivem pela fé. Se nós olharmos para Atos capítulo 2, e primeiro o versículo 32, Atos 2 e 32. Eu achei que tinha deixado marcado aqui, mas não tinha. Atos 2 e 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui, no dia que estava começando a igreja aqui na terra, porque
a igreja era um mistério, estava escondido. E agora estava sendo a revelação da igreja, é o que fala na própria palavra de Deus. E ali então, naquele momento do dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos e que eles estavam com dificuldade para compreender e para entender aquilo, estavam até achando que aquelas pessoas podiam estar bêbadas, achando que era confusão. E então o apóstolo Pedro, ele levantou e ele começou a falar. E quando nós chegamos aqui neste versículo 32, ele está mostrando que estava dando um testemunho do Senhor Jesus Cristo que tinha sido ressuscitado, que ressuscitou. Foi quando ele disse: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele estava mostrando que eles eram testemunhas de ter visto o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Depois, o versículo 36, ele disse: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele estava mostrando que essa era uma causa real, absolutamente, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, eles tinham levado o Senhor Jesus Cristo à crucificação. E o autor sagrado está mostrando aqui que este que foi crucificado, que eles menosprezaram e não aceitaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor, ela pode ser traduzida para Jeová, Deus eterno. Então, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Jeová. E depois, Cristo, o ungido de Deus. Cristo, a pessoa, o homem que veio a este mundo, foi dirigido e enviado pelo poder de Deus para vir a este mundo e cumprir a determinação dada dos céus, já desde a eternidade passada. Isso já estava nos planos de Deus, apenas não era revelado aos profetas, aos reis do passado, não foi revelado. Há poucos dias eu disse que alguns deles fizeram coisas que apontavam nos seus atos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas sem ter uma certeza e sem ter um conhecimento. Eu falei a respeito do sacrifício de Abel, que apontava para o Senhor Jesus Cristo, mas outros acontecimentos, e principalmente o de Abraão, apontava para o Senhor Jesus Cristo, mas eles não tinham conhecimento. Eles profetizaram, Isaías e outros profetizaram, porque o Espírito Santo descia sobre eles e dava-lhes as mensagens de Deus. Desta forma, eles estavam contando e falando isto, mas não tinham conhecimento, porque isso era mistério. Nós vemos claramente no Novo Testamento que este mistério estava sendo revelado, era a igreja. E agora eu falei do versículo 38, eu falei do 36, agora o 38. Atos, nós estamos em Atos, no capítulo 2,
Aqui respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra batizar, ela tem o sentido de cobrir totalmente. Cobrir totalmente. Nós vemos até no Velho Testamento, quando fala que foram batizados na nuvem, e tem outras palavras que falam sobre batismo. Então, era cobrir totalmente. Batizados no mar, porque estava totalmente envolvido. Agora, aqui neste versículo, aqui ele está dizendo que quando Pedro está falando a este respeito, ele está mostrando que é preciso arrependimento, e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Então, era ser coberto totalmente pelo ato remidor do Senhor Jesus Cristo. Ser coberto totalmente pelo ato remidor do Senhor Jesus Cristo. Desta forma, essas pessoas tinham os seus pecados perdoados. Eles eram remidos dos pecados. E desta forma também, neste momento em que a pessoa crê no Evangelho, ele recebe o Espírito Santo. Ali em Efésios, este versículo sempre é repetido, Efésios 1:13 fala que depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o Evangelho que salva, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então é no momento que a pessoa crê que ele recebe o Espírito Santo. E aqui está falando que ele recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom dado por Deus que passa a habitar em cada crente do Senhor Jesus Cristo, em cada um daqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Volta para o versículo 37 aqui mesmo. E está dizendo que eles vinham ouvindo aquilo que Pedro estava falando. Então, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E no versículo 38, então, nós vimos a resposta. Quando eles vinham ouvindo aquele discurso, os ensinamentos que Pedro vinha trazendo, quando chegou aqui, o coração de muitos, o coração deles foi mudado, compungiu-se-lhes o coração. E aí eles fazem então esta pergunta, o que é preciso fazer? O que faremos? E a resposta de Pedro, então, foi esta que nós vimos no versículo 38. Eu acho que vamos ver Gênesis 12:3. Conseguiu? Gênesis 12:3. Olha lá. Aqui, Deus está falando com Abraão, e aqui ele disse: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te abençoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ele, no versículo 8 agora, do capítulo 3, que nós estamos estudando, lá em Gálatas, preste atenção nisso, no capítulo 3 de Gálatas, e o versículo 8, está assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que foi que ele fez? Lá, naquele tempo, Abraão provavelmente não sabia ainda os acontecimentos do futuro, mas ele estava fazendo coisas que já no futuro aconteceria. E este versículo 8 aqui está falando que Deus justificaria pela fé os gentios. Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E ele disse: em ti serão abençoados todos os povos. O versículo 9: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós temos visto, pelo que estamos olhando até agora, que a salvação é pela fé, não é por obras. Salvação é pela fé. No passado tinham que cumprir a lei, mas agora não, é pela fé. E Deus está mostrando aqui que é pela fé que somos abençoados com o crente Abraão. Abraão foi abençoado pela fé, mas a fé de Abraão levou a Abraão mostrar pelas ações a fé que ele tinha, porque Abraão já estava passando do tempo da promessa de Deus. Abraão já estava com 99, com 100 anos, e Deus havia prometido que dele nasceria um filho dele próprio. E quando este filho nasceu, daí a pouco Deus pede que Abraão vá até o monte Moriá e ofereça ali o seu filho. Agora pense bem, Deus prometeu que vai me dar um filho. Desse filho vai ter uma descendência. E agora Deus pede que eu vou lá e sacrifico o meu filho. E este ato não tem outra indicação a não ser apontar para o Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou a este mundo e que era sacrificado para salvar os pecadores. Mas Abraão não questionou isso. Abraão tinha fé ao ponto de confiar que mesmo se ele sacrificasse o seu filho, Deus o devolveria com vida. E ele fez todos os atos, e no momento em que ele ia crucificar, veio aquela voz da parte de Deus, avisando para que ele não fizesse aquilo. E quando ele olha atrás dele, então a palavra de Deus fala que ali tinha um cordeiro preso pelos chifres, que era para ele sacrificar, fazer aquela oferenda. Mas Abraão realmente ia oferecer o seu filho, como Deus tinha pedido. Agora, note bem, a fé leva a pessoa a agir, a fazer alguma coisa. Levou Abraão ao ponto de entregar o seu próprio filho. Isso, a palavra de Deus está nos falando da fé de Abraão.
Então, nós estamos vendo que quando, pela fé, nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, passamos a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, é preciso ter algumas ações nas nossas vidas, algumas mudanças. Eu tenho pensado que algumas coisas que nos tiram da presença de Deus tem que ser alguma coisa muito séria, que tenha realmente sentido. Não é por pouca coisa que nós devemos deixar de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós até arrumamos motivo para não estar na presença de Deus. Nós podemos arrumar alguma coisa, uma festa de um amigo, de alguma coisa, e afastar da presença de Deus. Nós podemos. Ontem eu tive um primo aqui em São Joaquim, fazia muitos anos que eu não via ele, e ele chegou e comunicou com a mulher dele, que ele não conseguia comunicar comigo, que estava perdido aqui em São Joaquim. Lá de Matão ela comunicou com a Leila e eu comuniquei com ele. Falei, não, eu estou aqui na barbearia. Falei para ele descer por aqui e ele foi lá. E ele chegou aqui e falou, eu vim visitar o primo, nós temos um primo que está doente. Falei, não, vamos passar lá em casa. Não, eu preciso visitar ele. Não, vamos passar lá em casa. Falei, vamos tomar um café, fica para o almoço. Não, eu vou visitar ele. E eu levei ele lá para visitar esse primo meu, ali no Pedro Sidiac, primo nosso. E eu deixei e falei, olha, provavelmente você vai almoçar aqui, se você, antes de entrar na casa, ou vai lá para casa e almoça conosco. Não, pode ficar tranquilo. Ele nem almoçou comigo e nem com eles lá. Ele saiu antes do almoço. Ele falou, eu vim aqui só para visitar, eu não vim para comer. Ele veio, fez a visita e voltou. Então, ele veio especificamente para fazer isso. Eu não sei se ele tinha algum compromisso lá ou não, mas às vezes eu tenho um compromisso da reunião, mas eu ficaria mais lá. Eu tenho um primo doente, eu vou ficar mais um pouquinho com ele aqui, para chegar em casa em cima da hora da reunião e não vir na reunião. Eu posso fazer isso. Seria uma coisa legítima? Parece que sim, mas se eu fizesse como ele fez, eu poderia chegar antes da reunião. E faltar às reuniões, a palavra de Deus fala que é pecado. É pecado nós faltarmos às reuniões sem motivo justo. Então nós devemos ter cuidado com isso. Mas há muitas outras coisas que nós deixamos de fazer sem considerar que nós estamos pecando. A fé leva-nos a agir. E as nossas ações precisam ser ações que mostram a nossa fé. Tiago escreve isso claramente a respeito da fé e dos atos, das ações. E Tiago deixa bem claro que os dois precisam andar juntos, né? A fé e as obras e as ações precisam andar juntos. A salvação é por fé, mas as ações também é através da fé que nós agimos. Se nós não tivermos fé para ter domínio sobre as nossas ações, normalmente nós não vamos fazer do jeito que é necessário fazer. Eu tinha anotado ainda Gênesis 15 e 6. Gênesis 15 e 6. Então, Samuel já achou ali. Ele creu no Senhor, e por ele crer no Senhor, ele foi declarado justo.
ele foi declarado justo. Ele confiou no Senhor. O Senhor prometeu para ele, e ele confiou na promessa do Senhor. E ele foi declarado justo, é o que está ali. E isso lhe foi imputado para justiça. Então, Abraão creu em Deus. E se nós cremos em Deus, nós vamos passar a ser também pessoas que pela fé, este é o caso de ser filhos de Abraão, é pela fé. Ainda Romanos 10, ou pode ser Romanos 4, desculpe Samuel, aí, Romanos 4, eu anotei de 16 até o 25. É lógico, né, que não vai dar tempo de nós comentarmos isso, mas depois vocês podem olhar em casa ou qualquer outro tempo para ver isso que nós temos aqui. Está falando aqui sobre a fé de Abraão, que estava em Deus. Essa razão, porque provém da fé. Então, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente os que estão no regime da lei, mas também os que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós. A fé, nós devemos analisar a fé de Abraão, para podermos fazer parte desses que são filhos de Abraão. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, mostrando aqui o poder de Deus e mostrando que Deus confiou realmente em Deus. E está falando que desta forma são vivificados aqueles que creem da mesma maneira. E eu falei que aqui vai até o versículo 25. Eu vou para ele agora, porque já é hora de nós pararmos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressurgiu, ou ressuscitou, por causa da nossa justificação. O valor da morte do Senhor Jesus Cristo, o valor da nossa fé nesse ato remidor do Senhor Jesus Cristo, nos torna filhos de Deus, faz com que o nosso testemunho seja como o testemunho de Abraão, aqueles que vivem e que agem pela fé no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, obedientes à palavra, obedientes a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê forças realmente para vivermos uma vida desta forma. Amém. Amém.